William Shakespeare. Só o nome evoca imagens de grandeza, de histórias intemporais contadas no palco, de palavras que transcenderam séculos para tocar os corações e mentes de inúmeras pessoas. Mas quem foi este homem, esta figura enigmática que deixou uma marca tão indelével no mundo da literatura? Nascido em Stratford-upon-Avon em 1564, Shakespeare era filho de um fabricante de luvas e de um vereador. Sua infância foi humilde e sua educação provavelmente se limitou à escola primária local. Mas, apesar deste início modesto, Shakespeare viria a tornar-se um dos maiores dramaturgos da história. Sua ascensão à fama começou em Londres, onde obteve sucesso como ator e dramaturgo. Suas peças foram apresentadas no Globe Theatre, local de sua propriedade, e rapidamente ganharam popularidade entre as massas. Suas obras foram diversas, variando de tragédias como Hamlet e Macbeth a comédias como Sonho de uma Noite de Verão e Noite de Reis. Mas não foi apenas a amplitude da sua obra que tornou Shakespeare tão notável, foi a profundidade da sua visão da condição humana. Seus personagens eram complexos e multifacetados, lidando com temas de amor, ciúme, ambição e traição. Através de suas palavras, Shakespeare capturou a essência do que significa ser humano, explorando os cantos mais sombrios da alma com um olhar atento e uma mão hábil. A linguagem de Shakespeare era igualmente magistral, suas palavras fluíam como poesia no palco. Suas peças estavam repletas de citações memoráveis e solilóquios que se tornaram enraizados no léxico cultural. Quem pode esquecer as palavras assustadoras do discurso de Hamlet, Ser ou Não Ser, ou o apelo apaixonado de Julieta ao declarar Romeu, Romeu, por que és Romeu? Mas talvez o maior legado de Shakespeare resida na sua capacidade de falar as verdades universais da experiência humana. Suas peças perduram há séculos porque ressoam em públicos de todas as origens e crenças. Quer você seja um rei ou um indigente, um erudito ou um tolo, há algo na obra de Shakespeare que fala com você em um nível profundo. E assim, ao refletirmos sobre a vida e o legado de William Shakespeare, somos lembrados do poder da arte para transcender o tempo e o espaço. As suas palavras continuam a inspirar e provocar reflexão, desafiando-nos a olhar para dentro e a confrontar a nossa própria humanidade. Num mundo em constante mudança, a obra de Shakespeare permanece uma constante, uma pedra de toque que nos lembra da nossa humanidade partilhada e do poder duradouro da narrativa. Início da carreira de dramaturgo, Shakespeare passou a ser o copista oficial da companhia e também representava pequenos papéis. Em 1589, já adaptava peças de autores anônimos e escrevia o maior número das peças apresentadas no Globe Theatre. Durante as diversas temporadas, só interrompidas pela peste negra, Shakespeare começou a se destacar como ator e dramaturgo. Infância e juventude. William iniciou seus estudos em sua cidade natal, mas aos 13 anos a família empobreceu, tendo o jovem que deixar os estudos e trabalhar no comércio do pai. Com 18 anos casou-se com a aldeã Anne Hathaway, 9 anos mais velha que ele. 5 meses depois, nasceu sua primeira filha Susan, e em seguida os gêmeos, Judith e Hamnet. Nessa época, Shakespeare já escrevia versos e assistia todas as representações das companhias que chegavam a Stratford. Em 1586, o jovem Shakespeare se envolveu com más companhias, sendo obrigado a deixar a família e se refugiar em Londres. Trabalhou em várias funções, entre elas a de guardador de cavalos na porta do teatro de James Burbage, o primeiro teatro de Londres. Logo estava prestando serviços nos bastidores. Nessa época, período do reinado de Elizabeth I, Londres vivia uma intensa atividade artística. Shakespeare estudou muito e leu autores clássicos, novelas, contos e crônicas, que foram fundamentais para sua formação de dramaturgo. Curiosidades que você não sabia. Ao contrário da maioria dos artistas daquele tempo, Shakespeare não ficou famoso e rico só depois da sua morte.
As suas peças transformaram-no em um homem abastado, e aos 33 anos, Shakespeare comprou a segunda maior casa de Stratford, sua cidade natal. Apesar de ter tido 3 filhos com sua esposa Anne Hathaway, Shakespeare não tem descendentes atuais. A sua linhagem termina com a morte da sua neta Elizabeth em 1670. Em 24 anos, Shakespeare escreveu cerca de 37 peças e 154 sonetos, o que dá uma média de 1,5 peças e 6 sonetos por ano. As obras de Shakespeare têm muitas vezes de ser encurtadas quando são adaptadas para teatro ou cinema. Hamlet, a sua peça mais longa, demoraria mais de 4 horas a ser representada. Shakespeare foi o primeiro a escrever algumas palavras que ainda hoje são usadas em inglês. O famoso dicionário Oxford English Dictionary atribuiu a Shakespeare mais de 3.000 palavras usadas na língua inglesa atualmente. Shakespeare não se limitava a escrever as suas peças e sonetos, ele também as representava. O seu papel mais importante foi o de fantasma, na peça Hamlet. Apesar de as suas peças se passarem em lugares distantes como Dinamarca, Itália ou França, Shakespeare não mostra grande conhecimento de geografia, e o mais provável é nunca ter saído de Inglaterra. Numa das suas peças, refere-se ao Mar da Boêmia, quando a Boêmia é, na verdade, na atual República Tcheca, que não tem qualquer mar na sua proximidade. De acordo com a Literary Encyclopedia, as obras de Shakespeare são as segundas obras mais citadas de todos os tempos. Shakespeare é apenas ultrapassado pela Bíblia, que é a obra mais citada em todo o mundo. O nome da esposa de Shakespeare era Anne Hathaway, o mesmo nome da famosa atriz de Hollywood. Na altura do seu casamento, o romance foi alvo de críticas, pois Anne era 8 anos mais velha que o escritor e estava grávida da sua primeira filha quando casaram.